Hoje, muitos assuntos importantes para nós tratarmos aqui. Claro que o destaque, eu diria, sob o ponto de vista político, evidentemente não militar, é o fato dos ataques de drones na capital da Rússia, Moscou, terem significado bastante claro nesse contexto do que a gente está vivendo, inclusive suscitando a reação do presidente Vladimir Putin, que já disse que vai retalhar e atribui esses ataques de drones, múltiplos drones contra a capital da Rússia, ao fato da Rússia ter atacado a sede da inteligência ucraniana nos últimos dias. O Putin não elaborou, mas ele deixou um recado, que a inteligência ucraniana foi atacada nos últimos dias, nesses muito intensos ataques que a Rússia levou a cabo contra o território ucraniano. Nesse momento, nós estamos, como estamos já relatando faz algum tempo, escalando dramaticamente a situação dessa guerra. A guerra chegou a Moscou. A guerra chegou a Moscou. Muito obrigado, boa noite, Ailton Roberto, seja bem-vindo, um abraço para você e para todos os demais. Em seu nome vou saudar a presença de todos os amigos que estão sempre conosco, sempre nos reportando se recebem ou não as notificações. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que a coisa muda de patamar e muda dramaticamente de patamar. Os bairros que foram atingidos na capital da Rússia, não sei se por acaso ou não, os prédios de apartamentos altos, prédios, edifícios altos, eles foram atingidos em bairros luxuosos da capital da Rússia. Eu não sei se isso é por acaso, mas a capital da Rússia assistiu à chegada da guerra de uma forma mais dramática. O que é uma rotina familiar para a capital da Ucrânia, Kiev. Explosões ressoando na cidade, aqueles vídeos de drones. Isso é uma rotina já para a Ucrânia. Mas hoje, 30 de maio, passou também a fazer parte de forma mais extensiva da vida de Moscou. E tem muita coisa para a gente conversar a esse respeito. Uma primeira pergunta que surge é: de onde vieram estes drones? Esses drones chegaram diretamente do território ucraniano? Esses drones foram lançados a partir de alguma base dentro da Rússia? Esses drones foram lançados de um terceiro país? E surge uma especulação muito forte nas redes sociais, inclusive mostrando a interferência em relação ao GPS ali na fronteira dos países bálticos com a Rússia e com a Belarus. Então, intensifica a especulação que esses drones poderiam ter sido lançados a partir de Lituânia, Letônia ou Estônia, em função de que é muito clara a verificação da interferência eletrônica naquelas zonas fronteiriças ali, a interferência do GPS. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa observar nos próximos dias. Drones chegaram a Moscou, aparentemente não há relato de vítima fatal, não há relato de vítima com quanto a mortos, mas existe um significado político tremendo. Assim como nós relatamos anteriormente, a questão dos aviões de reconhecimento no Mar Negro que visavam Azov, e os ataques a Mariupol e Berdyansk continuam utilizando os mísseis britânicos, mas não apenas britânicos. Esse é um outro ponto que eu quero colocar para vocês. Mísseis britânicos, mísseis finlandeses, e segundo um relato que nós recebemos de forma muito insistente, também estariam sendo utilizados mísseis turcos. Mísseis finlandeses, mísseis britânicos e mísseis turcos. Naturalmente, também os sistemas HIMARS dos Estados Unidos, que operam quando a distância permite esta situação. Algumas coisas são importantíssimas para a gente entender o plano que a gente está dentro desse conflito. Uma delas, naturalmente, foi o fato do presidente Putin ter ido à televisão e reportado qual era a ação, a percepção dele em relação ao fato da guerra ter chegado a Moscou. E ele disse o seguinte: olha, vocês vão pagar muito caro por esses ataques a Moscou, a gente entende que esses ataques já são uma retaliação em relação às estruturas ucranianas que foram destruídas, conquanto a inteligência ucraniana teria sido atacada nos últimos dias, não é? Mas, na realidade, ele entende, e dá um tom de dramaticidade muito grande, né, gente? Ele entende isso como uma situação que exige uma resposta política muito forte. Então, a partir de agora, vocês podem esperar
toda sorte de ataques também contra estruturas de poder decisório dentro da Ucrânia. Entendam bem, utilizando armamento convencional. Utilizando armamento convencional. Ainda que mísseis de cruzeiro, ainda que eventualmente a gente possa falar sobre a questão das termobáricas, mas sempre excluindo, pelo menos até aqui, no nosso ponto de vista, a utilização do armamento nuclear tático.